Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou o PS Bruno Bix e na aula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de Lasso Tool. Estas ferramentas aqui, vamos aprender sobre como utilizar essas três ferramentas aqui no Photoshop, ok? Lembrando, essas ferramentas, tanto como estas daqui, que nós havíamos aprendido na aula passada, todas essas fazem parte do conjunto de ferramentas de seleção. São ferramentas de Rectangle Tool, mas que tem a ver com as seleções. Esses são de Lasso Tool, que tem a ver com também as seleções, ok? E nós vamos ver hoje esses três, como utilizá-las, e começando com este daqui, o Lasso Tool. Então, esta ferramenta ela tem a facilidade de você mais ou menos tracejar de uma forma livre para criar a sua seleção. Por exemplo, eu quero selecionar a parte só aqui da cabeça dela. Então posso fazer uma seleção mais ou menos assim. E a partir daqui nós temos a facilidade de duplicar esta camada e ele criar, né, uma outra camada com a cópia daquela toda parte na qual nós selecionamos, ok? Vamos só aqui tirar esse cadeado, né, para desproteger essa lei. Podemos eliminar também, ele elimina toda esta parte. Praticamente, o objetivo que todas essas ferramentas de seleções fazem quase é o mesmo. Se nós darmos por conta, tanto como estes daqui, as opções que ele ativa são as mesmas. Quase não muda nada. O que muda é a forma como a gente faz a seleção, ok? Então, este daqui é utilizada de forma livre. Você pode fazer a seleção e pode assim duplicar ou eliminar aquela parte selecionada. Temos essa segunda ferramenta, o de Polygon Lasso Tool. Esse de poligonal, esta ferramenta, diferente da primeira, que nos dá aquela liberdade de nós mais ou menos escolhermos a área onde nós acharmos conveniente em selecionar. Este daqui, ele cria pontos, né, em seleções. Conforme nós estamos a ver, ele cria um ponto, adiciona, vou só aqui confirmar, voltar aqui nesta opção. A criação único círculo. Ele cria um ponto, por exemplo, cria um ponto aqui. Caso eu quero que deste ponto até aqui eu quero mais ou menos parar, então aqui dou mais um clique e assim sucessivamente vou criando ponto. Quando eu achar que todos os pontos na qual eu selecionei já estão certos, então eu posso zerar e ele cria a seleção desta forma assim. Esta ferramenta inclusive é muito utilizado, por exemplo, em casos como, por exemplo, esse quadro, como ele está em retângulo, na vertical. Usando essa ferramenta é uma das opções perfeitas. Por exemplo, posso criar um canto aqui, mais outro ponto, e aqui, chegando aqui, eu fecho. E a partir daqui eu posso eliminar esta ferramenta. Vou só aqui tirar o cadeado. Posso eliminar este quadro e adicionar, por exemplo, aqui uma outra coisa sucessivamente, ok? E por último temos essa aqui de Magnet, essa ferramenta de Magnet Lasso Tool. Essa ferramenta é como se fosse um ímã. Ele funciona mais com imagens que têm um bom contraste entre o objeto que está na imagem e o fundo. Por exemplo, vou só aqui criar um novo objeto rápido. Por exemplo, onde eu tenho uma cor única. Vou adicionar uma cor amarela aqui, e vou pegar o meu objeto, vou criar um retângulo mesmo aqui, de uma outra cor, né, para criar esse contraste. Esse amarelo inclusive posso criar só aqui uma cor sólida para ter uma cor um pouco mais ou menos assim. Esses dois objetos vou comprimi-los para fazer só um único, né? Agora esse é só um único objeto. A partir daqui deste objeto, utilizando esta ferramenta, esses de Magnet, ele vai funcionar perfeitamente, porque entre o objeto que está aqui na cor branca e o fundo, eles têm um bom contraste. Nesse caso, utilizando esta ferramenta, eu acredito que ele vai dar certo, porque aqui é um bom contraste. Por exemplo, só que se eu dar um clique aqui no objeto, a facilidade dele ele vai me criando pontos, né?
perfeitos do objeto, porque aqui há um bom contraste entre o objeto que está na imagem e o fundo. Então ele cria possíveis, né, pontos perfeitos, porque o objeto tanto e o fundo tem um bom contraste. Ele criou mais ou menos um círculo perfeito, e aqui eu posso eliminar este objeto ou posso duplicar com Ctrl J, ok? Vamos a ver aqui. Agora, vindo aqui no nosso caso anterior desta imagem, utilizando esta mesma ferramenta, por exemplo, se eu dar um clique, alguns pontos aqui poderiam dar certo, mas em outro caso, ou algumas outras partes desta imagem não vai dar certo, porque tanto como o fundo e o objeto que está na imagem, há certos lugares que tem quase as mesmas cores, e isso vai facilitar. Olha, eu vou só dar um zoom in para vocês perceberem perfeitamente do que eu estou a explicar. Vejamos, está vendo neste ângulo, ele nem está conseguindo mais ou menos passar, até que passou, né? Você vai mais ou menos caminhando de acordo. Veja, aqui há um cabelo, mas ele não conseguiu de pegar o cabelo. Veja, sempre que eu tento vir aqui no cabelo, agora buscou, ele sempre vai colando na pele da personagem, porque onde existe um contraste, porque estamos a ver que o fundo é preto e temos aqui o objeto, que neste caso a jovem, né? Este modelo que está aí com uma outra cor, então há um contraste. E esta ferramenta é mais utilizado em casos quando há um contraste entre o fundo e o objeto lá na imagem, ok? Então é isso aí, eu espero que tenham compreendido a respeito sobre esse caso. Há casos que vão dar certo, há casos que ele vai capturando de acordo ao como ele entende que nesses pontos que ele está selecionando é onde há um contraste. Por exemplo, aqui há um bom contraste, então ele seleciona perfeitamente, normalmente essas imagens. Aqui eu posso fechar, por exemplo, só algo de exemplo. Quando chegar lá, ele me apresenta um símbolo em forma de círculo e que me informa que aqui eu posso fechar a minha seleção. Quando eu dou clique, ele faz já a seleção de todos os pontos onde eu fui, né? E a partir daqui eu posso duplicar esta layer, e ele me cria uma nova layer desta imagem, e logo ele já está aqui duplicado, ok pessoal? Então cada caso é um caso, então vai existir às vezes casos aqui na qual essa ferramenta vai ser mais útil em relação às outras. Vai existir casos, por exemplo, conforme nós vimos neste exemplo aqui no quadro, quando nós fazemos a seleção utilizando mais ou menos a segunda opção, foi a mais viável, né? Porque aqui já que são pontos retos que ele cria, né? São pontos retos, então a partir daqui, que esse é um quadro, há uma facilidade de criar esses pontos assim sucessivamente. E todas essas ferramentas, nós estamos a ver que têm as mesmas funções que nós já havíamos aprendido nas aulas passadas, quando nós falamos das ferramentas de Tool. Ele habilita quase as mesmas opções. Se darmos aqui um clique, estamos a ver que temos essas mesmas opções, em que na qual esta que me cria uma única seleção. Quando crio outra, ela elimina outra. Caso eu queira que ele crie mais seleções, então posso utilizar essa segunda opção e assim sucessivamente, ok? Aqui é para mais ou menos eliminar uma parte da seleção. Ele vai eliminando normalmente, por exemplo, se toda a parte não quero, inclusive eu só posso clicar, ele fecha toda a seleção. E este daqui é para criar interseção dentro da seleção. Utilizando essas ferramentas, nós vamos pegar essa nossa imagem e adicionarmos aqui nesse quadro aqui, ok? Então, primeiramente o que vamos fazer, vamos vir aqui nesta nossa imagem, né? Vamos levá-lo, arrastando mesmo com o mouse diretamente aqui, chegar aqui solto. Ele fica por cima dessa imagem. Então, primeiramente o que nós devemos fazer para incorporar essa imagem? Vamos ocultar essa imagem. Agora, utilizando a nossa ferramenta, entre esses três, né, essa aqui poderia criar confusão, então eu acho que eu vou utilizar este segundo aqui de polygon, este aqui o Polygonal Lasso Tool, ok?
Então, chegando aqui eu dou um clique, crio um ponto, dou outro clique, dou outro ponto, clico aqui, clico mais aqui e fecho esta minha seleção. Aqui é a camada desta, né? Aqui eu vou apertar Ctrl J para duplicar esta camada. Então aperto Ctrl J, ele duplica esta camada, ele está aqui. Só ocultei aqui a imagem do fundo, estou aqui a camada na qual dupliquei, ok? Vou aqui habilitar para mais ou menos termos a visibilidade de toda a imagem. E também vou habilitar aqui a nossa imagem na qual queremos incorporar aqui no nosso quadro. Então aqui eu posiciono a imagem mais ou menos assim. E agora aqui vem o pulo do gato. Como que eu faço para incorporar essa imagem aqui dentro do quadro? É muito simples. Aqui nas layers, não acima da imagem, mas aqui ao lado, ok? Botão esquerdo do mouse, você tem aqui várias opções. Utiliza a opção de Create Clip Mask. Ela aqui vai fazer o que? Vai incorporar essa imagem dentro do objeto que está abaixo. E logo a nossa imagem agora depende desse quadro. Caso eu ocultar esse quadro, a imagem também irá junto, entende? Então, caso eu dê visibilidade, a imagem também aparecerá, porque a imagem agora está dependendo do quadro. Da mesma forma, lá no botão direito, também apertando no nosso teclado, a tecla Alt, você vem aqui no meio, né, entre a imagem e o objeto a ser adicionada essa imagem, ele aparece essa seta com um quadradinho branco. Então, a partir daqui, quando eu dou clique com o botão direito do mouse, ele incorpora a imagem dentro daquele retângulo. Inclusive, se eu apertar Alt novamente e ir por lá, quando dou clique, ele tira a imagem, ok? Então, vou aqui incorporar com Alt, então, direito do mouse, ele incorpora a nossa imagem lá no quadro. Veja como ficou perfeito. Então, é só para poderem ver o que é possível a gente fazer aqui no Photoshop utilizando essas ferramentas. Claro que esse foi só um exemplo simples e de que quando a gente aprender todas essas ferramentas, aí já passaremos a criar projetos completos e passaremos a utilizar cada uma dessas ferramentas que nós estamos a conhecendo ao longo do nosso curso. E a partir dali você já terá um domínio total. Quando nós vamos precisar, por exemplo, eliminar uma parte, vamos utilizar a borracha. Quando queremos selecionar uma parte, vamos utilizar a ferramenta de seleção. Quando vamos querer mover, por exemplo, a imagem, vamos utilizar a ferramenta mover e assim sucessivamente. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham compreendido esta maravilhosa aula. Foi uma aula breve e eu aproveito também aqui dar aquela força de dizer que não fiquem só limitados com aquilo que eu ensino. Sejam criativos, buscam sempre também conteúdos relacionados na internet. Há muito conteúdo na internet para poder assim aperfeiçoar mais, né, o aprendizado. Preguiça, soneca, temos sempre disso. Às vezes tu sentes preguiça no momento de assistir os vídeos, então tirem sempre essa preguiça. Se verem que está a dormir, deixa mesmo, durma, descansa um pouco. Quando acordar, faz um pequeno cena, banha, e quando estiver pronto, ali assista às suas aulas, ok? E também espero que estejas contente pelo curso que você comprou, sobretudo pelo que eu estou a ensinar aqui no curso, que seja algo que você precisava, ok? Então fique com Deus e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!